A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Lopes. O nosso tema, a questão que mobiliza o Congresso Nacional, o Senado também faz parte do Congresso, né, senador? Sobre a questão da greve dos caminhoneiros e, em decorrência disso, a questão de preço dos combustíveis. Mas eu arrisco começar a nossa conversa aqui indo um pouquinho além, porque hoje realizou-se na Comissão de Assuntos Econômicos, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura, uma audiência pública com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. E o tema era essa questão dos caminhoneiros, mas a questão da política de preço da Petrobras, e o que se viu foi um descortinar de muitos assuntos. Nós estamos falando aí, não é só da questão do combustível, né, senador? Nós estamos falando de reforma tributária, nós estamos falando de uma perspectiva de administração da economia e do patrimônio nacional, não é isso? É verdade. Eu participei, boa parte, quase que na íntegra, né, da audiência pública, e nós vimos ali que realmente o aprofundamento do debate, o quanto é importante. Porque foi citado ali, por exemplo, além da questão da composição do preço do combustível, a planilha de custo da Petrobras, foi discutido também a questão das medidas provisórias, a dificuldade aí para se arrumar, da onde virá, né, os recursos, porque não tem almoço de graça, né? Você tira de um lado, mas tem que ser compensado do outro. Daí se veio a solução apresentada. Primeiro o governo apresentou a questão de zerar o CID, mas aí a Câmara aprovou a isenção do PIS e COFINS também. Nós sabemos que o PIS e COFINS ele está atrelado a programas sociais. Então seria mais uma vez o povo pagando. Eu me recordo aqui, e até ressaltei isso junto ao ministro, que eu ouvi de forma muito clara o presidente Temer dizendo que os 46 centavos seriam compostos pelo CID, pelo PIS e pelo COFINS, somados. E aí depois surgiu a questão dos 30 centavos, que na verdade é o que é parte da Petrobras. Então a partir daí me surgiu um questionamento. Se nós tiramos do CID, do PIS, do COFINS, que está atrelado a questões sociais, né? O CID no caso das estradas, quer dizer, o caminhoneiro vai ter o combustível mais barato, mas não vai ter estrada, o que já não tem. O que já é ruim, a tendência é ficar pior. E a questão do mais pobre pagando porque está sendo tirado do PIS e do COFINS. Arcando e os com 30, esse custo. mais uma, né? E os 30 centavos, o governo ele tendo que compensar a Petrobras por esses 30 centavos. Então é essa questão que eu estou colocando como ponto central. O ponto central, como você colocou, agora não é mais só a greve dos caminhões, não é mais a negociação com os caminhoneiros. Agora a questão para ser tributária, administrativa, fiscal, porque ela aprofunda. Mas a pergunta central é essa. Qual é o lucro real da Petrobras? Sendo ela detentora do monopólio, sendo ela estatal e tendo obrigações constitucionais a serem cumpridas, por que ela tem que ser preservada de todo e qualquer prejuízo? Ou, nesse caso, nem considera como prejuízo. 30 centavos sendo tirado do custo da Petrobras, não é nem prejuízo, é diminuição do lucro. E o empresário que está no mercado, ele passa por momentos que ele tem mais lucro, menos lucro e, em alguns momentos, infelizmente, até algum prejuízo. Mas ele não se recompõe, ele não volta ao mercado, ele não disputa. Não é o que nós estamos vendo. Então, o povo está olhando muito por isso. Qual é o lucro da Petrobras? Primeiro ponto. Se o governo está dizendo que está sacrificando, o povo está sacrificando e sendo sacrificado, por que não a Petrobras também tendo alguma parte nesse sacrifício também? Porque em crise todos têm que sacrificar. Não adianta, senão não se consegue vencer a crise. E por outro lado, não entrou nesse assunto, não entrou nesse debate. Claro que a greve era dos caminhoneiros em relação ao óleo diesel, mas e a gasolina? E o gás de cozinha? Que estão praticando preços também abusivos. E o que eu fico mais, e citei isso várias vezes, o que eu não tolero é você ver, por exemplo, oportunistas. Como é que pode um dono de posto de gasolina, ele querer majorar a gasolina que já está cara, porque não tem, como aconteceu aqui em Brasília, um posto chegar a colocar o seu litro de gasolina a R$ 9,90. O produtor ou o atravessador... de gás mesmo. O botijão de gás também é outro caso. Eu ouvi informações que aqui em Brasília
em algum Aqui em bairro Brasília aí, tá R$ 180. Aqui em Como Brasília... é que pode isso? Olha, já estão me apontando dele aqui, não é nem 180, não, já chegou a 200. Então virou o quê? Isso virou um leilão agora? Então isso sinceramente, é revoltante. Você vê pessoas, e olha, normalmente, esses são os que usam as redes para criticar todo mundo. Mas na hora que vem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, na custa do sacrifício Aproveitam do povo, a situação. são aproveitadores. Então nós temos que pensar tudo isso. Senador, e que tipo de providência a expectativa do senhor em relação à CAI? O senhor acha, por exemplo, que o ministro da Fazenda respondeu a contento às suas perguntas? O senhor se sentiu contemplado nesse debate? Eu questionei e continuei questionando a questão dos 30 centavos. Uhum. Ele deu a explicação técnica dentro de um arcabouço jurídico, que é subsídio, que tal, tem que ser tratado com subvenção e tudo mais. Tá bom, isso tecnicamente é muito explicado, mas a hora é de sacrifícios. Por que uma empresa que é do governo, o governo tem que repor a ela os 30 centavos? Não é tudo governo? Então já não seria o sacrifício do governo e da própria Petrobras? É esse círculo, né, vamos assim dizer, é aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Uhum. Porque, pensa bem, se ela tem um monopólio, se ela é uma empresa estatal, é do governo, se o governo está tirando 30 centavos do preço final, então ele está tirando dele e dela. Por que o governo tem que repor a ela? Por quê? Porque tem que dar lucro para os acionários, para os acionistas, é isso? Então, essa é a questão. Então, ele me explicou tecnicamente, mas nós temos que buscar solução. Então não adianta, porque esse custo, segundo o cálculo, está chegando em torno de 13 bilhões. E alguém tem que pagar a conta. Se 16% vai vir do imposto, nós estamos falando em mais ou menos 2 bilhões que vai vir dos impostos. 11 bilhões, quem vai pagar a conta é o consumidor. Agora, senador, nós estamos falando de uma situação emergencial, não é? Num momento de final de um governo. Mas isso indica que há necessidade de rever políticas públicas? E se sim, o que é que o eleitor deve prestar atenção? Como é que essa questão deve ser levada para o debate das próximas eleições? O que é que o senhor aconselharia o eleitor a ficar atento? Que tipo de conversa o eleitor tem que travar agora? Porque, por mais emergencial que se resolva o problema, por mais as soluções emergenciais, tem questões aí de políticas públicas que vão continuar presentes, né? Eu acho que nós temos que provocar o debate aí nos presidenciáveis para que eles possam dizer à nação o que eles vão fazer efetivamente a partir do dia 2 de janeiro, quando um deles assumir o mandato. Isso tem que ser conversado. Aproveita aqui, a gente pode, numa outra oportunidade, o Rio de Janeiro, por exemplo. Como é que fica o Rio de Janeiro a partir do dia 2 de janeiro? O que acontece na intervenção, por exemplo? Vai acabar a intervenção. E o que vai ser o Rio de Janeiro? Então, o eleitor tem que ouvir claramente, eu quero provocar isso também, dos presidenciáveis, o que eles pensam exatamente de forma efetiva para, a partir do dia 2 de janeiro, quando um deles tomarem posse. Agora, no momento, eu acho que o quanto pior, melhor, não é bom para ninguém. Eu acho que nós temos que buscar soluções. Eu acho que gestos têm que ser feitos de todas as partes. Se é uma crise, se é emergencial, todos têm que fazer a sua parte, a sua cota de sacrifício. Eu, sinceramente, não estou vendo essa cota de sacrifícios na Petrobras. Esses 30 centavos, eu vou continuar falando sobre eles, até que a gente tenha algum posicionamento em cima disso. Porque é o governo pagando a si mesmo, é a Petrobras, que não pode ter prejuízo, e eu não vejo como prejuízo, eu vejo como diminuição de lucros. Se é para ajudar esse momento, e mantemos a nossa democracia viva, chegamos à eleição e tudo mais, e temos uma transição, então a cota de sacrifício tem que ser de todos. E a Comissão de Assuntos Econômicos nesse contexto? Que papel o senhor acha que ela desempenha? É importante nós ouvirmos, né? Agora eu penso que ainda não está completo o debate, porque o debate foi com o ministro da Fazenda, ele não é da produção, ele não é da Petrobras. Eu dei como sugestão nós convocarmos a Petrobras, ou melhor, convidarmos a Petrobras, seja o Pedro Parente, seja algum diretor de área específica, também para o debate. Nós temos que conhecer realmente, eu tenho aqui números que realmente... Uma pergunta, por que o Brasil exporta o óleo cru e importa
a gasolina refinada. Por que não está refinando? Por que não está refinando? Por que as nossas refinarias estão paradas, sucateadas? Qual é o custo? Quanto custaria para refinarmos aqui e quanto custa para refinarmos lá fora e importarmos? Tudo isso tem que ver. Então, eu acho que uma crise, ela tem esse lado positivo também, que a gente tem que abrir e jogar todas as cartas na mesa. Eu vejo por aí. Mas a minha sugestão, o ministro da Fazenda, ele vai falar de governo. Eu tenho que ouvir a Petrobras, que vai falar como empresa. Tá certo. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível você rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.